É um prazer enorme estar com os irmãos, é mais um momento de vídeo aqui no nosso canal, é mais uma atualização profética. E quero chamar a vossa atenção para aquilo que está acontecendo agora no nosso mundo. A grande crise que está assolando quase todos os continentes do mundo. A crise do petróleo, que segundo os economistas tem potencial de se agravar a uma crise de abastecimento, uma crise de suprimento, uma crise de alimentação. Mas não é só da crise que eu quero falar aqui. Eu quero tirar algumas lições daquilo que está acontecendo agora à luz da palavra de Deus. Fique até o final. Vamos então. Racionamento de alimentos, compras por pânico, aviões parados e um golpe econômico muito pior que a Covid. Economistas explicam um cenário catastrófico que pode estar a apenas algumas semanas de distância devido à guerra com o Irã. Então, segundo os economistas, se esta guerra não parar em 2 semanas, se esta situação não melhorar em algumas semanas, em 2 semanas, voltaremos a uma situação pior que a Covid-19. Para todos nós que presenciamos a crise da Covid-19, não é o momento que nós gostaríamos de voltar para ele, não é mesmo? Vejam aqui, é dito. Os mercados de petróleo já mostram sinais de pânico, com a oferta muito mais restrita do que os preços oficiais. Enquanto os países correm para garantir combustível, esse especialista em energia alertou que os efeitos indiretos podem ser graves e imediatos, afetando tudo, desde viagens até a produção de alimentos. Ele disse, talvez precisemos suspender voos, fechar fábricas de produtos químicos e aceitar menores rendimentos agrícolas. Um grande economista. Precisamos suspender os voos, precisamos nos contentar com menores rendimentos agrícolas, fechar fábricas de produtos químicos. Por quê? Por causa da crise de petróleo, devido à guerra lá no Irã. Ele acrescentou que o petróleo e o gás sustentam grande parte da economia global, o que significa que a escassez não apenas aumentaria os preços, mas também poderia interromper rapidamente as redes de transporte, a indústria e a agricultura. Vejam que ainda são previsões, perspectivas que estes grandes economistas estão a dar. Se a situação não mudar em 2 semanas, dizem eles, isto será um caos. O mundo vai mergulhar em uma crise pior que a da Covid-19. Bem, eles estão falando. Vamos escutar. Olhe ao redor e tente encontrar algo que não tenha combustíveis fósseis incorporados em sua fabricação ou entrega. Está em toda parte. A pasta de dente vende petroquímicos, assim como com a maioria dos nossos medicamentos. A maior parte do fertilizante que faz crescer nossa comida é produzido usando gás. Sem ele, metade da população mundial moriria de fome. Não existe substituto em escala industrial. É por isso que o petróleo e o gás sustentam o preço de tudo. Quando o fornecimento é cortado, toda a economia global treme. Fechar o Estreito de Hormuz é a opção nuclear do regime iraniano. Em poucos dias após a interrupção desse tráfego, nossa sociedade começaria a falhar. Ainda não chegamos a esse ponto, mas estamos profundamente expostos. Ainda não chegamos a este ponto, mas estamos totalmente expostos. A vida cotidiana na Ásia está sendo afetada pela crise do combustível. De fato, vários países asiáticos já começaram a colocar em prática algumas medidas. Alguns estão fechando um dia de semana sem circulação, sem movimento. Por exemplo, Sri Lanka está fechando às quartas-feiras. Não há movimento nas ruas. Isto é muito semelhante com o que há alguns anos vimos a Agência Internacional de Energia bloqueou os domingos sem carro, para poder conter a crise de energia quando iniciou a guerra entre Ucrânia e Rússia. Vejam, França também confirma crise do petróleo e afirma que 30 a 40% da infraestrutura energética do Golfo foi destruída. Irmãos, 40% da infraestrutura do Golfo foi destruída. É por isso que eles estão a prever uma grande crise de petróleo, uma grande crise de óleo, que vai afetar
fábricas de produtos químicos, vai afetar a produção alimentar, vai afetar o fornecimento de energia, vai subir os preços de quase tudo. Não é minha previsão, apenas estou falando o que eles estão dizendo. Vamos escutar aqui. Então, o que vamos fazer agora é detalhar esses efeitos em cadeia para você, contando mais sobre como as ondas de choque da guerra no oeste da Ásia estão se espalhando muito além da região, impactando milhões de lares. O que começou como um ponto de tensão geopolítica na região, agora está se fazendo sentir como uma crise energética. As rotas de suprimento de petróleo mais críticas do mundo estão sob pressão e à medida que os estoques de petróleo ficam apertados, o impacto naturalmente é sentido nas ruas, nas casas e nos postos de combustível ao redor do mundo. Então vamos dar uma olhada mais de perto e contar mais sobre como diferentes partes do mundo estão sendo impactadas. Vamos começar da Ásia à África, da América do Sul ao Pacífico e ao sul da Ásia. A escassez de suprimento de petróleo agora é uma história global. Então vamos dar uma olhada em como a crise está se desenrolando. A escassez de suprimento de óleo agora é uma questão global. Da Ásia, África, América do Sul, América do Norte, Cuba, nas Filipinas, enfim, meus irmãos, a situação parece ser global. Vamos ver outro vídeo aqui. Não fiquem assustados, apenas estou vos informando, certo? Vejam aqui. A guerra na Ásia Ocidental fez algo que economistas temiam há décadas. Ela interrompeu o fluxo de energia em uma escala nunca vista antes. De Seul a Londres, de Nova Delhi a Pequim, todos os governos estão correndo contra o tempo. Nenhum deles tem uma solução mágica para o problema. A resposta à escassez é variada. Alguns países estão liberando reservas de emergência, alguns estão informando os cidadãos sobre quando podem usar seus carros, alguns estão congelando os preços dos combustíveis antes que a raiva se espalhe pelas ruas. E pelo menos um país está seguindo em uma direção completamente diferente. Ele acredita que essa crise não é um problema para ser gerenciado. Ao contrário, é uma oportunidade para se transformar. De fato, está sendo uma oportunidade para se transformar. O que estamos vendo em alguns países como estão respondendo a esta crise. Vejam, por exemplo, guerra contra o Irã, racionamento de combustível, trabalho remoto e o uso de camisas de manga curta podem aliviar os problemas com petróleo? É a grande pergunta. Será que o racionamento de combustível? Estamos vendo em várias partes do mundo fazendo isto. Será que o trabalho remoto? Algumas partes do mundo estão fazendo isso. Como falei, a Sri Lanka bloqueou às quartas-feiras, dias sem movimento. Será que isto pode realmente resolver? O Sri Lanka, por exemplo, introduziu um sistema de autorização de combustível baseado em código QR. O sistema, lançado em 15 de março, exige que os proprietários de veículos apresentem um código QR, obtido após cadastro online de seus veículos antes de abastecer. Irmãos, eu não queria entrar muito neste ponto, mas vejam que basta só uma crise para que todo mundo entre num sistema de controle governamental. Basta só uma crise para as identidades digitais começarem em circulação. Basta uma crise para a moeda digital entrar e o mundo todo ter que ser forçado a aderir. Basta uma crise para o mundo todo ser forçado a adorar a marca da besta. Vejam aqui. Bangladesh impôs restrições semelhantes em 6 de março, introduzindo limites diários para a venda de combustível. Vejam aí. Bangladesh, Paquistão, Vietnã, Tailândia anunciaram suas políticas de trabalho remoto para funcionários públicos. O que nos lembra o tempo da Covid-19. Esperamos não chegar a um lockdown por causa desta situação. Esperamos não chegar ao ponto em que não há mais transporte, não há mais movimentação nas ruas.
não há mais suprimento de alimentos. Isso pode ser trágico, meus irmãos. Nós oramos para que isso não aconteça. Vejam aqui, as Filipinas podem suspender voos para contornar a crescente crise de combustível da aviação. Os voos sendo cancelados. Quantas pessoas prejudicadas por isto? Filipinas declara o quê? Emergência energética nacional. Emergência nacional. Eu queria até colocar o depoimento do presidente das Filipinas, mas não consegui encontrar um vídeo que não tenha direitos autorais. Portanto, não vou conseguir mostrar aqui. Vejam só. Cuba, que é um país que está sofrendo com as sanções impostas pelos Estados Unidos da América, teve um blackout, sim, devido a esta tensão, a esta crise de petróleo. Mas nós sabemos que Cuba já vem enfrentando blackouts já há muito tempo, mas agora a situação parece piorar. Na última semana, houve um grande apagão, um blackout nacional, que perturbou os cidadãos cubanos. Vejam aqui, a rede elétrica de Cuba entra em colapso no terceiro apagão nacional em meio a bloqueios de petróleo dos Estados Unidos da América. Haja misericórdia para este país. Haja realmente misericórdia. Apagando tudo, como é que vão funcionar os hospitais? Os lugares mais sensíveis, em que precisa-se realmente de energia, de corrente elétrica, como é que vai funcionar? Queridos, isto não é tão simples assim como nós pensamos. Este é um assunto sério. Trabalhe em casa e reduza a velocidade nas estradas. O órgão regulador mundial do setor energético recomenda medidas de emergência. Medidas de emergência. Os especialistas estão chamando a atenção. Vamos ter cuidado. Se a situação não melhorar, dentro de 2 semanas, o nosso mundo pode entrar em um caos pior que a Covid-19. Precisamos ter medo disto? Não. Como filhos de Deus, nós não precisamos ter medo disto. Nós sabemos que todos estes são sinais do fim. E embora assustadores sejam os sinais do fim, eles nunca devem nos perturbar. Nós precisamos ter confiança em Deus. Precisamos fazer sim nossa parte, mas nunca desesperados. Irmãos, neste contexto todo de crise de energia, crise de óleo global, eu fui refletir um pouco logo cedo na parábola da crise do óleo, na parábola da crise do petróleo. Em Mateus 25, começando o verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Verso 2. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o óleo consigo. Verso 4. Mas as prudentes levaram o óleo em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. À meia-noite houve um grito. Eis que vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido para comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Queridos, estamos vivendo literalmente, não espiritualmente, literalmente, uma crise de óleo. Mas agora eu quero trazer isto no âmbito espiritual. Nós estamos tendo como cristãos, como adventistas, como um povo remanescente, crise de óleo. Ora, as nações do mundo sabiam que uma guerra poderia eclodir e que situações semelhantes poderiam acontecer. E algumas não se prepararam, outras se prepararam, algumas não. Como vai a nossa vida?
Como é que nós podemos transformar esta experiência dolorosa atual em uma reflexão espiritual? Será que nós estamos preparados para a grande crise de óleo espiritual que vem pela frente? Quando ouvir-se o clamor, aí vem o noivo, será que teremos óleo para resistir, óleo para acender na hora mais escura desta terra? Nós lemos algumas passagens no livro Parábolas de Jesus, capítulo 29. Podem ler todo o capítulo, que é muito interessante. Vejam só, na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do noivo. Todas tinham lâmpadas e recipientes com azeite. Por um tempo, não se viu diferença entre elas. Assim também acontece com a igreja que vive pouco antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade de Cristo e esperam confiantemente a sua aparição. Mas como na parábola, assim é agora. Intervém um tempo de espera e a fé é provada. Os irmãos acreditam, assim como eu, que estamos vivendo um pequeno período de espera? O noivo já devia ter chegado. Jesus já devia ter voltado. Mas Deus nos concede um momento de espera. E é nesse momento que nossa fé é provada. E quando se ouve o clamor, eis que vem o noivo, saiam ao seu encontro. Muitos estão despreparados. Não têm azeite em seus recipientes com as suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo. Crise de óleo. Crise de petróleo espiritual. Estamos preocupados porque o mundo está vivendo uma crise de óleo. Sim, fiquemos preocupados. Isso, de fato, vai afetar a nossa economia, vai afetar o nosso estilo de vida, vai afetar a cadeia de suprimento de alimentos. Mas devíamos estar mais preocupados ainda com a crise de óleo pessoal, a crise de óleo espiritual. Porque é essa crise que vai definir a nossa eternidade. Ou aos pés de Cristo por toda a eternidade, ou perdido por toda a eternidade. A classe representada pelas virgens insensatas não é hipócrita. São pessoas sinceras. Elas têm apreço pela verdade, defendem a verdade, são atraídas por aqueles que creem na verdade, mas não se entregaram à obra do Espírito Santo. Não têm azeite. Não guardaram azeite para a hora mais escura da noite. E quando chegar a crise, irão experimentar a crise do óleo. É na crise que o caráter se revela. Quando a voz fervorosa proclamou à meia-noite, eis que vem o noivo e saiu ao seu encontro, e as virgens adormecidas foram despertadas de seu sono, viu-se quem havia se preparado para o evento. Quando viu-se o clamor, aí vem um noivo. Aí sim, a diferença foi manifesta. As que haviam se preparado para a crise, reservando o óleo para a crise, foram então recebidas pelo noivo e entraram para as bodas. Ambos os lados foram pegos de surpresa, mas um estava preparado para a emergência e o outro foi encontrado despreparado. Quem é você, irmão, nesta parábola? Quem é você nesta realidade? Isto não é mais parábola, é uma realidade. É o que vai acontecer em breve. Quem é você? A virgem insensata ou a virgem prudente que reserva o óleo para o momento mais escuro deste mundo? Prepara-se, meu irmão. Os sinais estão aqui. Cada dia, os jornais estão repletos de indícios de um conflito final se aproximando. De que lado nós iremos estar? Vejam, a profissão de fé não terá valor neste momento final. É a experiência pessoal com Cristo. É permitir que o Espírito Santo viva, habite em sua vida, que o dará poder e força para resistir. O tempo de preparo é hoje, não é amanhã. Busque pessoalmente um encontro especial com Jesus. Nós nos veremos no próximo encontro, aqui no nosso canal, para mais informações do nosso mundo. Deus abençoe sua vida. Até breve.